Neste vídeo vamos trazer um lançamento mundial, exatamente aqui um lançamento mundial da FNI RSI, que sempre traz aqui no canal todos os seus lançamentos. É o DSO 510. Bom, talvez vocês já tenham visto alguma coisa parecida, como por exemplo o 153, que nós mostramos aqui não faz muito tempo, ou o que nós já mostramos um pouquinho mais de tempo, o 152. E se vocês olharem esses reviews, ou lembram deles se vocês viram, são equipamentos muito legais, excelentes custo-benefício. Porém, agora a gente tem o 510, que vem com uma proposta já bem mais robusta. Apesar dele ter um desenho muito similar a um 53, né? Mudaram um pouquinho as cores, né? Mudaram a posição, mas a carcaça é exatamente a mesma do 153 e do 152, que são, para mim, perfeitas. Eu acho este equipamento, em termos de design, realmente fora de série. Um tamanho pequeno, mas ao mesmo tempo um equipamento poderoso, com bateria, com um suportezinho para poder botar na pancada ou pequenininho para carregar na mão. Eu acho que realmente a FNI RSI acerta muito com esse modelo, e tanto que ela lançou não faz muito tempo um 53, um equipamento que passou dos 200K de largura de banda para 1 mega. E agora ele vem com um 53, o 510, com 10 megas. Exatamente, então nós temos uma largura de banda de 10 mega com uma taxa de amostragem de 48 megas. Bom, será que ele vai funcionar bem? Vou deixar aí na tela para vocês a imagem dele com o preço e o link da loja oficial da FNI RSI aqui embaixo na descrição. E vamos começar os nossos testes. O que vem junto nessa caixa, que por sinal é maior que a nossa caixinha do 153. Então o 153 tinha uma caixinha relativamente pequena, porque vinha ele basicamente com um cabo. Já o 510 já traz uma ponteira profissional para a gente poder testar, junto com o seu adaptador. Além disso, ele também traz as garras, já que essa versão tem também uma saída de um gerador de sinais, um gerador de funções, além da saída de onda quadrada para poder fazer a calibração da ponta de prova. O resto é basicamente o mesmo, com o seu cabo USB tipo C para carregar ou atualizar firmware ou tudo que a gente pode fazer com ele. Além disso, ele acompanha também um manual mais simples do que o que a gente está acostumado, e a gente viu que essa caixa, apesar de ser muito legal, uma caixa colorida, bem feita, ela já tem um interior plástico um pouco mais simples do que alguns instrumentos mais caros. Mas tudo é relativo também ao preço, né? Nós estamos falando aí no osciloscópio de 10 MB de banda e com um preço realmente muito interessante. Ele traz o manual em duas línguas, né? Chinês e inglês. Infelizmente ele não tem a interface em português, o que é para mim uma pena, né? Eu entendo que isso é uma questão também de redução de custos e olhar o mercado, já que o mercado brasileiro agora teve uma queda forte, né? Já que não, agora tem tudo uma taxa sobre taxa, imposto sobre imposto, e aí acaba ficando às vezes inacessível para o nosso pessoal, infelizmente. Bom, vamos ligar ele aqui, liga no botãozinho embaixo, e ele já está entrando no osciloscópio. Por quê? Porque eu já defini, aqui quando eu fiz o unboxing eu mexi um pouquinho, né? E já defini que eu quero que quando ligue entre no osciloscópio. Mas eu poderia também ligar ele e ele começar no menu, onde eu tenho a opção de osciloscópio, de gerador de sinais e das próprias configurações. Então, entrando nas configurações, tá difícil de ler, né? Esse é um ponto negativo, a tela é bem apagada. Então eu vou tentar deixar o mais visível possível aqui, para que a gente possa olhar ela. Então, aqui eu tenho os settings, já estou no brilho máximo. Então vou setando aqui para baixo, estou no brilho máximo e ela é bem apagada. Então talvez na câmera dê para ver um pouco melhor ou não, mas a tela realmente deixa um pouquinho a desejar. E aí eu tenho diversas configurações, né? A altura do som, brilho, se eu quero que quando eu ligue eu entre no menu, no osciloscópio ou no gerador de sinais, o tema, se eu quero em azul ou em amarelo, estou usando o tema azul.
Se eu quero que desligue, auto shutdown, né? Se eu vou ligar ele na USB para poder ligar no computador, a versão, e aí para retornar o modelo de fábrica. Então são aquelas opções básicas aí que a gente tem nele. Aperto, fico segurando, eu volto sempre para o menu principal. Vou entrar aqui no osciloscópio. E o menuzinho aqui em cima eu giro para os dois lados, né, para selecionar, e eu aperto para o OK, e também tem as setas aqui quando for o caso. Então agora eu estou aqui no menu principal e a tela é apagada. Eu liguei aqui um 153, um pouquinho de pó ele, mas... E ele parece com uma tela um pouquinho mais clara do que essa nova. Ela está dando uma modernizada, ela está mais colorida, né? Ficou mais profissional, digamos assim, mas ela ficou um pouquinho mais apagada na hora de enxergar. Vou ligar ele no gerador de funções para que a gente possa aí fazer uns testes no osciloscópio e descobrir um pouco das capacidades dele. Então para isso eu vou usar o plug de conversão. E agora a gente pode fazer os testes. Então eu estou em 1x, estou com o trigger para cima, trigger automático para cima, estou em 10 mV por divisão e eu vou agora em 20 microsegundos. Vou colocar uma onda de 1 kHz, onda senoidal com 5 VPP. Ativei, ele está lá maluco, vou apertar o alto. Está setando. Setou e está aí ela. Ficou bem bonito o gráfico, mesmo que um pouco apagado. Eu estou com um pouco de medo, a gente não está enxergando bem isso, mas vamos lá. Realmente um pouco apagado, e eu estou olhando um pouco de lado aqui para poder deixar ele de frente para a câmera e realmente vejo ele um pouco apagado, né, de lado. E lá embaixo as medições, 1 kHz, está perfeito, 50 no Duty Cycle e o VPP 5.47, está bem fora, né? A gente entende que o osciloscópio tem uma pequena queda, mas aqui ele está 10% fora da medição. Então, se tivesse assim 5.05, 5.1 até, tudo bem, mas praticamente 5.5, ele está um pouco fora, até um pouco mais do que o 153. Mas vamos fazer mais alguns testes aí. Vou passar agora para a gente ir para 500 kHz. 500 kHz. Ele já ficou maluco, não tem problema, porque nós vamos apertar o alto agora. Ele vai acertar, vai fazer aquela animaçãozinha lá de reduzindo. E chegou. 500 kHz, acertou de novo, perfeito, com um desenho de onda muito bom. Duty Cycle 50%, uma pequena variaçãozinha. E o VPP está em 5.88, quase 5.90. Também ficou bem fora, né? O que nós vamos fazer agora? Ir para mega, né? O 53 vai até 1 mega, então vamos pegar ele e vamos ir para mega. Vou para 1 mega. 1 mega, ele já reconheceu 1 mega, já está 1 mega, 50%, VPP 5.8, mas eu vou apertar o alto igual. O alto, assim como o 153, também é um pouquinho lento, né, para ele conseguir acertar. Mas está lá, 1 mega, 5.3, 5.8 de VPP. O VPP não é o forte dele, né? Mas pelo menos o desenho da onda, a frequência, tá ok. Vou aumentar isso agora para 5 mega. Aqui nós já vamos passar agora do que era possível no 153. Na verdade, 1 mega no 153 já era difícil. E aqui não. Muito estável, muito bem. Vamos para 5 mega. Fui para 5 mega, vou apertar. E tá lá. Já começa a vibrar um pouquinho o desenho da onda. O 5 MHz está perfeito. O Duty Cycle está 50%. E o VPP está 5.3. Né? Baixou dos 10% de erro, mas ainda continua com algum erro. Ela está vibrando já um pouquinho, estou na metade da capacidade. Então agora eu vou para 8 MHz.
Vou apertar o Alt, porque ele se perdeu agora. Opa, desculpa. Eu havia apertado errado aqui no gerador. E tá lá, 8 MHz. 8 MHz, perfeito, 50%, tá bicando 51. E agora o VPP já caiu. Já estou em 4.6, 4.7 vibrando. E eu já estou com uma vibração grande em 8 MHz. Então já não é uma onda mais tão confiável. Então eu diria que até 5 MHz vocês vão ter uma boa medição. De novo, não considerando o VPP, mas considerando o que vocês conseguem olhar. Já o 8 MHz já fica bem mais difícil. Eu vou para os 10 só porque é o que ele promete. Fui para os 10 MHz, está lá marcando 10 MHz, 50%, VPP 4.4. Está bem abaixo. Dei um alto em 10 MHz. Continua vibrando, até parece que diminuiu um pouquinho, mas continua vibrando. Estou em 50% dead cycle e no 4.43 de tensão. Então a medição de tensão é o que a gente esperava já dele. Ela não é muito perfeita, mas eu realmente gostaria que fosse um pouquinho mais, pelo menos em tensões baixas, já que ele tem muito mais poder do que um 5.3. Continuo achando um equipamento bem legal de ter. Mas não é aquele osciloscópio com precisão para fazer alguma coisa que você precisa de muita precisão. Ele não vai trazer essa precisão para vocês. Tá? Mas, de novo, é um custo-benefício de um equipamento portátilzinho que, dependendo do que vocês forem usar, vale a pena. Eu sou fã dessa linha, já falei isso outras vezes. Vou agora para baixo, né? Vamos lá para os hertz. Vou para 100 Hz. Vou apertar o Alt. Hz, mediu perfeito, 50% perfeito, 5.44. De VPP, de vez 5. Vamos para 60 Hz. Não deve ter nenhuma dificuldade em 60 Hz. Tá lá, 60 Hz, 50%, 5.4 ainda. Vou dar um alto. E manteve. Agora eu vou lá para baixo, vamos para 10 Hz. Reconheceu bem, ele já não consegue mais fechar. Dei uma ajustada no tempo, então estou em 10 Hz e está muito bem, né? Diminuiu já o erro, está em 5.12 e um dead cycle de 50% exatamente. Então em baixas frequências também. Vou voltar para 1 kHz e vamos tentar outras formas de onda para ver como ele demonstra. Então vamos mudar a forma de onda. Onda quadrada. Está um pouquinho regulado, mas tudo bem, da ponta. Triangular. Meia onda. Escadinha. Dos dois lados. Ruído. A onda que eu fiz. Então, ler todas as formas de onda também não tem nenhum mistério. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ligar ele nele mesmo, na própria saída, e ver como ele faz a geração de sinal, tentando fazer com que ele mesmo leia o sinal dele. Então, eu ia ligar nele mesmo, mas como eu não achei a outra saída, eu vou ligar no irmão mais velho dele, né?
E aí lembrando, né, o 2C53P é um osciloscópio multímetro de 50 MHz, lá da FNI RSI, também um excelente produto, assim, fora de série. Compõe aí toda essa gama de opções da FNI RSI, junto também, claro, não vamos esquecer do TC3, que é o medidor de componente, testador de componentes, que também faz o papel de osciloscópio. Claro, um osciloscópio bem mais simples. Então eu vou selecionar aqui o gerador de sinais. Ele tem os tipos de sinais. Então eu estou na senoide. Depois eu tenho ondas quadradas. Lá ele já está mostrando. Vamos dar um alto aqui. E está lá. Né? Ele está trazendo um VPP de 3.15 com frequência de 1 kHz. E aqui a saída está dando 3 volts, né? Mas aí aquela pequeno probleminha na saída. Opa, esqueci que ele é sensível ao toque. Que esse aqui não é, né? Esse não é sensível ao toque. Este aqui é. Opa, vamos para cá. Onda triangular. Meia onda. Aí onda completa, escadinha, tá aí. Ou seja, uma quantidade bem interessante de tipos de onda, bem interessante mesmo. E selecionando o tipo de onda, eu dou um OK aqui, aí eu vou mexer naquilo que interessa. Na tensão, que pode ser até 3 volts, ele não deixa passar disso. Aqui eu não posso mexer em duty cycle, só em onda quadrada. E na frequência. Vamos botar aqui 5 kHz. 5 kHz, vou deixar aí o máximo dele. Tá ali a forma de onda bem feitinha, bem suficiente para fazer testes básicos, né? Quantidade de sinal bom, uma onda bem desenhada, né? Um VPP de 3 volts também excelente, dá para fazer vários tipos de testes. Então é um gerador de sinais. Eu ia até dizer simples, mas ele é mais do que um dos geradores mais simples. Nós já vimos outros geradores muito mais simples do que esse. Ele tem uma boa quantidade de ondas, uma quantidade razoável de configurações com uma boa saída. Então, assim, acho que ele atende muito bem ao que ele se propõe. Uma boa opção também. Vamos dar aquela arrumada e já voltamos. Então vamos às considerações finais. Tá aí. O nosso 510, né, DSO 510, uma boa surpresa da FNI RSI, lançando mais este modelo, logo depois de lançar um 5.3, que eu gosto demais, e tem vídeo aí no canal, do 5.3, do 5.2, do 2C53P, do DSO TC3, tudo aí tem review no canal. Mas vou falar especificamente dele. Quais são as boas notícias? A abrangência aí da largura de banda para 10 MHz é uma excelente notícia e é a grande diferença do irmão mais novo dele, um 5.3. De resto, ele é tudo muito parecido. Vou deixar aí o comparativo aí na tela da própria FNI RSI, não é minha. Até acho que o comparativo ali quis fazer um pouco de marketing, porque a gente pode ver as características são muito parecidas. Mas eu acho que vale a pena, se você não tem, vir nele, porque ele vem com 10 MHz. A gente viu que o osciloscópio não é o osciloscópio mais preciso em termos de medidas, mas em compensação ele vai muito bem ali até os 5 MHz no desenho da linha, na frequência, no duty cycle, ele vai muito bem. E claro, uma aproximação do VPP que acho que falha um pouquinho. Eu não esperava nada muito diferente de um equipamentinho desse tamanho. E aí a gente vê no tamanho, que é maravilhoso, né? Um tamanho pequenininho, com bateria, né? Estou usando já algumas horas, a bateria está no 100% ainda.
é um equipamento que eu estou gostando bastante, tá, de brincar com ele aqui. É o equipamento sim que eu carrego, antes era um 5.3, agora vai ser esse aqui, que eu deixo ele na mochilinha, né, quando eu quero fazer algum teste, e ele é muito bom nisso. E outra grande vantagem aí do 510 vem com já a ponta de prova, com o conversor. Isso já ajuda muito, né? Isso ajuda muito porque a gente consegue aí fazer umas medidas melhores, com atenuação. E aí, falando em atenuação, ele vai em 10x até 400 volts ou 800 VPP, o que me permite, por exemplo, fazer teste numa tomada de luz aí. O que eu não gostei, a tela achei um pouco apagada, talvez até pela resolução dela ser melhor, ela ficou um pouquinho escura. É uma tela de 2.8, assim como o irmão dele, 320 por 240, então ele tem uma boa resolução, e só achei ela um pouco escura, poderia ser um pouquinho mais forte estes LEDs dele. De resto, gostei muito, acho que está tudo muito bem resolvido, tanto que é basicamente uma cópia do desenho dos irmãos anteriores dele, e talvez a própria inspiração do 2C53. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse novo lançamento aí. Se é um lançamento, é novo, né? Da FNI RSI. Era isso e valeu!